Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Vamos para o sincerão da galera do Royal Rumble? Rapaz, hoje vai ser quente, tem muito comentário assim, muito polêmico aqui pra gente poder trabalhar, tá? Então, a gente já vai entrar no vídeo. Antes, eu só queria agradecer a todos vocês que sentaram o dedo no hype no nosso vídeo resumo do Royal Rumble, aquele primeiro que a gente postou na madrugada. Chegou ao sexto lugar na lista dos vídeos mais hypados do Brasil. E eu quero contar com vocês de novo. Parece que agora na segunda-feira eles running back, né? Eles voltam aí e zeram os hypes da galera. Então eu quero pedir que vocês concentrem todos os hypes de vocês no resumo do Monday Night Raw, que vai na terça-feira ao ar, tá? Então o vídeo resumo do Monday Night Raw dessa terça-feira vai ser o dia que vocês vão jogar todos os hypes de vocês lá, tá? Vamos tentar chegar no primeiro lugar dos vídeos mais hypados do Brasil. A gente perdeu pro cachorrinho que morreu, infelizmente, mas vocês sabem que eu sou competitivo, hein? Eu quero chegar no primeiro lugar. Olha, seria animal se a gente chegasse lá, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o Sincerão da galera, que hoje o vídeo vai estar longo, tá? Tem muita coisa legal. Vamos começar falando sobre as opiniões, assim, divergentes que houveram sobre o Royal Rumble, né? Muita gente elogiou, muita gente criticou. E aí eu resolvi trazer um comentário de cada um aqui pra gente falar. O Dente Fino disse, e o Dente Fino e o Marlon, eles falaram sobre o Royal Rumble, tá? Depois a gente vai ver comentários sobre o Royal Rumble feminino e tudo mais. Vamos lá. Dente Fino, a verdade é que foi um show desprezível. Eliminações sem emoção ou construção, entradas chatas, sem pop. Em especial gostaria de destacar o fato de ignorarem a eliminação do Lesnar, porque o Jey Uso, se Deus quiser mais, aposenta esse ano, estava chegando e fazendo a mesma bobeira que faz toda vez. Simplesmente péssimo, nota 4. Já Edit, aí ele manda o Edit, né? Os resultados foram ótimos e realistas. Vai entender. O Marlon já disse o seguinte: sinceramente, achei os dois Rumbles muito bons. Gostei das histórias e dos participantes. Uma opinião impopular minha é de que eu gostei mais do Rumble sem os retornos do que se tivesse algum, como Chris Jericho. Acredito que a WWE tem roster suficiente para ter muito mais de 30 lutadores para a luta. Com 30 ainda faltaram vários ótimos lutadores que não participaram. Se voltasse mais gente, ia ter menos espaço ainda. Acho que o caminho é ter essas estreias de novos talentos e menos retornos de velhos conhecidos no Royal Rumble. A WWE precisa largar de mão das lendas do passado. O futuro está aí e é muito promissor. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre o Royal Rumble, o que eu percebi e tudo mais. Vendo pelos comentários da galera, eu vi que, assim, geralmente o pessoal associa um bom Royal Rumble a um Royal Rumble com muitas surpresas. E aí, cara, cada um tem a sua expectativa. Tinha muita gente que queria que o Chris Jericho voltasse, tinha muita gente que queria que a Paige voltasse, tinha muita gente que queria que a Bianca Belair voltasse. E essa galera não voltou. Então, isso gerou uma frustração de expectativa que acabou fazendo com que algumas pessoas dessem nota baixa para o show. Em outros casos, teve gente que reclamou do resultado. A gente teve muito comentário na nossa timeline de gente que reclamou das vitórias do Roman Reigns especificamente. Da Liv Morgan não teve muita reclamação, não. Muita gente elogiou. Mas o Roman Reigns teve gente reclamando. Também não foi tanto quanto o Jey Uso no ano passado, tá? Mas houve reclamações com relação à vitória do Roman Reigns. A gente vai tratar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Agora, o Dente Fino, ele trouxe um comentário que foi o extremo da crítica e eu quis trazer porque, assim, eu não concordo com nada do que ele falou, exceto a eliminação do Brock Lesnar, tá? Você ter eliminação com construção é difícil de você ter no Royal Rumble, sabe? Em alguns casos, a gente viu isso muito bem construído. Eu já falei que eu achei que o Royal Rumble feminino foi melhor do que o masculino. Eu achei as eliminações do Royal Rumble feminino muito boas, tá? Tivemos várias construções de eliminações no Royal Rumble feminino. E a gente precisa sempre lembrar que o Royal Rumble ele tá ali mais para poder servir de criação de novas histórias. Quando a gente fala que o Royal Rumble é o início da estrada para WrestleMania, a gente se lembra de que várias histórias que vão desembocar na WrestleMania começam no Royal Rumble. Então, se eu vejo, e aí é a minha opinião, tá, galera? Né? Eu sei que cada um tem a sua. Se na minha opinião eu vejo um Royal Rumble que tem boas histórias construídas ali que vão desembocar numa luta mais pra frente, cara, pra mim o Royal Rumble tá ótimo. Por isso que eu achei o feminino melhor do que o masculino, porque o feminino teve mais construções de histórias e teve uma vencedora que foi nova, né, que apesar de ter sido várias vezes campeã mundial, merece voltar ao main event. Então eu acho que isso foi interessante, tá? Agora,
eu entendo perfeitamente se as pessoas elas tiverem algumas críticas com relação ao show, que isso atrapalhe a sua visão do que deveria ter sido. E eu acho que uma das principais críticas foi a crowd, foi o público, tá? O público saudita não reage tão bem a lutadores mais desconhecidos como, por exemplo, crowds dos Estados Unidos. Basta a gente falar, e a gente vai falar um pouquinho dos lutadores que vieram da AAA. E se tivesse sido um Royal Rumble em Las Vegas ou no sul dos Estados Unidos, ali na região do Texas, na região da Califórnia, meu irmão, os caras teriam tido um pop maravilhoso. Mas, meu irmão, na Arábia Saudita, os caras estão um pouco se lixando pra isso. Os caras só querem saber das lendas. Se tivesse entrado lá um Chris Jericho, cara, aquela arena teria explodido. Se tivesse aparecido uma Page, a arena teria explodido. Tá? Então, e aí a gente entra na frustração da expectativa dos caras. Então, assim, eu realmente critico. Eu acho que não foi uma boa estratégia ter levado o Royal Rumble pra lá. Me pergunto como é que vai ser a WrestleMania ano que vem, tá? Mas, assim, eu tenho que discordar do Dente Fino. Pra mim, o Royal Rumble foi um show bom. Não foi o melhor Royal Rumble da história, mas pra mim foi nota 8. E, assim, eu não tô exagerando não, tá? Pelo menos, assim, eu comparando com alguns analistas na gringa, a maioria teve mais ou menos a mesma ideia, tá? Geralmente o pessoal botou ali entre 7 e 8 a nota do show. No Cage Match, que aí já é fã, né? Aí a galera tem mais ou menos a mesma expectativa que a galera aqui, isso enviesa a nota. O show tá, nesse momento, tá com nota de 5,6 e a variância das principais notas do ranking lá do Cage Match tá entre 5 e 7, tá? Geralmente o Cage Match tem uma nota um pouco mais baixa do que a galera que analisa, tá? Então, eu acho que assim, pra 4, teve gente que botou 4 lá, tá? Mas pra 4 eu acho que não é pra tanto assim, não. Mas eu respeito, respeito. Como sempre, eu respeito aqui a opinião de todo mundo, tá? Só não é a minha. Agora vamos falar sobre o Royal Rumble feminino. E aí é legal porque, novamente, nós temos uma opinião que critica e uma opinião que elogia, né? O Gabriel e a Celi trazem comentários sobre. Eu acho que é a Celi, tá? Me desculpa, tá? Mas eu acho que é a Celi pelo nome. O Gabriel vai dizer o seguinte, cara, o Royal Rumble feminino foi uma bosta. Não que o masculino tenha sido uma grande coisa. Nem tô julgando a questão de resultado e booking de eliminações, que foram terríveis. Falo da match em si. Eliminações fracas, sem impacto, match chata. Em dado momento virou uma guerra de tags, mas uma guerra de tags patética. Não gosto da Liv Morgan, mas dessa vez ela foi o menor dos problemas. Essa opinião polêmica. Agora vamos ver a Celi. Também pode ser polêmica, né? Se a maioria não gostou da luta, né? Ela diz o seguinte: Royal Rumble feminino deu um banho no masculino. Não foi porco, não. Todas as histórias dos últimos meses foram bem desenvolvidas durante a luta. Começo da implosão da Judgment Day, Charlex, a Carbrook Warriors, Rio, Beck, Maxine, Natália, Lash tocando terror e um breve throwback da Tiffany com a Charlotte no fim. Pois é. Eu acho que a gente precisa, às vezes, quando a gente encara o Royal Rumble feminino, a gente precisa entender que a gente não pode ver da mesma forma que o masculino. Por quê? Porque existe uma questão fisiológica muito básica com relação a isso. Como as lutadoras são mais baixas na sua esmagadora maioria, para você eliminar uma lutadora do Royal Rumble, uma lutadora mulher, né? Você precisa jogar ela no apron primeiro. Ou então jogar ela de cima do turnbuckle. Por quê? Porque se você tentar dar um clothesline por cima da corda, como os homens costumam fazer, você vai decapitar a mulher, porque ela pega na corda, geralmente as mulheres pegam na altura do pescoço, ao contrário dos homens que pegam na altura do peito, tá? Além disso, em alguns outros casos, quando a lutadora é um pouco mais alta, as mulheres elas precisam fazer uma força muito grande para jogar para fora. Tá? Então existe essa questão, diferença de força, diferença de altura, que faz com que as mulheres elas tenham que arranjar mecanismos para elas poderem ser eliminadas. E a maioria desses mecanismos você joga ela no apron e dali você dá um golpe e joga ela no chão. Tá? Então eu particularmente gostei da forma como algumas eliminações femininas aconteceram. Sempre que eu vejo o Royal Rumble feminino, eu faço essa análise um pouco mais detalhada, tá? Eu pego mais leve com relação a esse tipo, meu Deus, a lutadora voou, foi jogada do outro lado da arena. Cara, eu pego mais leve porque elas também têm um corpo menos musculoso e menos resistente a impactos do que nós, novamente, questão fisiológica, tá? Então eu relevo com relação a isso. E com relação às histórias, eu não tenho do que reclamar, pelo contrário, exatamente, eu tenho a opinião da Celi, tá? As histórias das eliminações do Royal Rumble feminino fizeram
total sentido. Nós tivemos várias histórias sendo construídas no Royal Rumble feminino, muito mais do que no masculino. No masculino, uma das sensações que eu fiquei é que não foram construídas muitas histórias para a WrestleMania. Eles meio que foi uma luta descartável em matéria de evolução para frente. Nós tivemos algumas histórias. Nós tivemos o Bafemi com o Brock Lesnar, tivemos o Cody Rhodes sendo eliminado pelo Drew McIntyre, que é uma continuação da história que está acontecendo. Aconteceu muito disso no Royal Rumble feminino também, mas são histórias que já aconteceram que se esse spot não tivesse acontecido no Royal Rumble, meio que não teria feito diferença. Já no feminino, não. Por exemplo, a Charlexa, quando elas bateram de frente, foi a primeira vez que efetivamente elas bateram cabeça. Então, tem coisas que no masculino eu acho que ficaram faltando, tá? Mas tivemos alguma coisa no masculino. O Obafemi, Brock Lesnar, o LA Knight vindo pra cima da Division de novo. É uma vingança do que aconteceu lá atrás, né? Nós tivemos ali uma historinha, né, do Cody Rhodes e do LA Knight com o Brock Lesnar eliminando. Então teve o Jey Uso com o Roman Reigns se estapeando. Tiveram algumas coisas, mas eu acho que no feminino foi mais bem construído, tá? Por isso que eu acho que o feminino foi melhor do que o masculino. E eu não tenho críticas quanto ao feminino, não. São pouquíssimas as críticas que eu tenho ao Royal Rumble feminino. O Royal Rumble masculino eu tive um pouco mais de reservas, tá? Agora o Wrestling Moderno, ele traz um comentário e esse comentário ele pega, tá? Esse comentário pega. Vai ser até uma pena eu colocar ele no Sincerão, porque eu acho que caberia um vídeo só sobre esse comentário, tá? Aliás, tem alguns comentários aqui que eu talvez até deveria ter feito um vídeo em separado, tá? Mas por conta do schedule do canal, talvez eu deixe um pouco mais pra frente. Ele diz o seguinte: quando a Charlotte voltou e ganhou, teve um chororô. Cadê a coerência? O Roman volta e ganha e ninguém fala nada. Charlotte pelo menos sempre esteve presente. Detalhe, o Roman não foi nem no pós-show como todo vencedor fez. Bom, vamos lá. Eu acho que críticas com relação à vitória do Roman são válidas, em especial pelo fato de ele ser um lutador part-timer hoje em dia. Ele fica 2 meses, 3 meses fora, depois ele volta e causa um salseiro. A crítica com relação a Charlotte, que a Charlotte venceu no ano passado, depois de passar mais de um ano longe lesionada, é uma crítica que eu acho que foi exagerada, tá? É uma crítica válida? É uma crítica válida. Por que ela é uma crítica válida? Porque é uma situação em que uma lutadora que estava há mais de um ano fora voltou para a companhia e do nada ganhou a porcaria da luta. Mas a gente precisa lembrar que a Charlotte no ano passado, ela entrou muito tarde na luta. Ela não entrou na posição 1, que nem esse ano. Então, ela teve a vantagem dos números, né? Que a gente sempre fala. Se uma lutadora entra tarde, um lutador entra tarde, tem a vantagem dos números, tá? Agora, por que eu acho que a Charlotte, no final das contas, a Charlotte foi criticada, a vitória, e o Roman não foi tão criticado? Por um simples motivo, assim, um motivo muito básico, tá? Que eu acho, assim, eu espero que vocês entendam. Eu acho que a maioria vai entender. O motivo é porque a Charlotte hoje não é uma lutadora que é favorita do público, tá? Se você for pegar o fandom da galera da WWE, você vai ver que você tem algumas lutadoras que são mais queridas do público. Você tem a Rhea Ripley, que hoje é a maioral, mas você tem ali um núcleo de fãs que são fãs de Joshis, então são fãs da Io Sky, da Kairi Sane, da Asuka, da Julia. Você tem uma galera que é fã da Liv Morgan, você tem uma galera que é fã de outras lutadoras. Então, tem uma galera muito forte que é fã da Alexa Bliss. Tem a Bella Army, que acha que a Nikki Bella, e agora com a volta da Brie Bella, então vai piorar a situação, elas têm que ganhar tudo. Então, como você tem esses fandoms muito espalhados, a Charlotte, muito em função da persona dela, que é uma persona arrogante, e também pelas histórias de bastidores que a gente já sabe, que ela se envolveu em confusão com a Becky Lynch, que ela jogou o cinturão lá no chão, que ela se envolveu em confusão com a Nia Jax no meio de uma luta. Tudo isso gerou um ranço com o público com relação a Charlotte. E o público resolveu escolher seus outros favoritos. Então, quando a Charlotte venceu a luta, ela conseguiu irritar todos os fandoms, entendeu? Todo mundo que tem o seu favorito e ninguém mais tinha a Charlotte como sua favorita. Eu acho que isso foi revertido agora em 2026, mas em 2025 voltando, ninguém queria saber da Charlotte. Cada um tinha o seu feudinho ali de fandom. Quando ela voltou e ganhou, todo mundo se irritou contra ela. Por isso que ela recebeu o hate que ela recebeu. Sem contar os problemas extra, tal.
a Becky Lynch tem um fandom muito forte, então quando a Charlotte teve aquela história de jogar o cinturão no chão pra Becky pegar, muita gente se irritou com a Charlotte. A Charlotte tem um histórico de bastidores difícil e tudo mais. Depois a gente confirmou isso na feud dela com a Tiffany Stratton e tudo mais, tá? Então, eu acho que a Charlotte, ela sofreu por causa disso. Por que que o Roman não sofreu esse hate todo? Porque o Roman hoje, ou ele tem uma galera que tem o Roman como seu lutador favorito, ou tem aquela galera que, por mais que não tenha o Roman como seu lutador favorito, respeita ele. Tá? Respeito esse que a Charlotte não tinha. Então, por isso que a galera não chiou tanto da vitória do Roman Reigns. Tá? Eu acho que essa é a explicação. Tá? A gente pode partir para uma outra linha, a gente pode partir para a linha do machismo estrutural, galera que não gosta da luta livre feminina, a gente pode partir para essa linha toda. Mas eu tô tentando pegar alguns detalhes mais específicos para ver se a gente consegue ter uma análise não tão rasa, tá? Só para não chegar aqui o pessoal falar, tu tá lacrando, não sei o que, meu objetivo não é esse. O objetivo é ter uma análise um pouco mais profunda. Então, na minha opinião, o problema todo foi esse, tá? Mas bola pra frente que isso aqui é papo pra uns 30 minutos de vídeo, tá? Agora vamos falar sobre a eliminação da Alexa Bliss e durante a luta, tá? E o Sniper que me pede há anos, né? O canal não tem nem um ano ainda. Me pede há meses pra ter uma mensagem dele aparecendo no Sincerão da Galera. Finalmente, Sniper, você conseguiu. Ele diz o seguinte: pela reação do juiz na hora da eliminação da Alexa Bliss, botando as mãos na cabeça, não era pra ela ser eliminada ali. Dá pra ver a Charlotte desesperada porque não conseguiu segurar ela. A Kairi sendo arrastada pelo cabelo pela Asuka. Foi doido. Tá, vamos desfocar um pouco da Kairi e da Asuka. Tem mensagem mais pra frente falando sobre isso. Vamos focar na eliminação da Alexa Bliss. Eu revi a eliminação dela, tá? E eu não reparei esse choque todo dos juízes com a eliminação da Alexa. Pode ter acontecido, pode ter me passado. Mas um detalhe que é importante, que eu vou falar para vocês fazerem: observem os juízes nos movimentos de grande impacto nas lutas regulares hoje em dia. Principalmente Charles Robinson. Charles Robinson, aquele lourinho que parece o Ric Flair, ele é danado para fazer isso. Quando tem um movimento de grande impacto na luta, ele faz assim, ó. Meu Deus, até bati no microfone. Ele faz assim, antes de ir para pinfall. Ele sempre faz um sinal de susto, tá? Em grandes momentos de luta. É uma coisa dele. Alguns outros árbitros fazem isso. A Jessica Carr não faz, ela é super séria quando ela tá ali no ringue, tá? Mas o Charles Robinson é campeão de fazer isso. Pode ser que o árbitro que você viu tenha feito isso. Pode até ter sido o Charles Robinson, não vi, tá? Ele tava ali em volta do ringue. Mas pode ter sido um árbitro agindo exatamente dessa forma. Eu vi a eliminação da Alexa e foi proposital. A Alexa, ela tava com a mão na corda. Tá? Quando a Nia Jax, ela cai, a Alexa, ela tá com a mão na corda e ela solta. Tá? E a Charlotte não segura. Então, claramente, não foi acidental, não. Se tivesse sido acidental, a Alexa não estaria com a mão na corda. Tá? Eu parei a imagem e tal. Então, ali não foi chute, não foi um erro, não. Foi de propósito, justamente para que hoje no Monday Night Raw, aliás, live, começando por volta de 9h30 da noite, tá? Para que a gente volte a ter essa situação. Talvez não hoje, né? Porque elas são ligadas ao SmackDown, tá? Mas vamos aguardar para ver isso aí. Mas não foi acidental, não. Agora o Mr. Potato, ele vai falar um pouquinho sobre o Royal Rumble feminino, tá? Ele também é da ideia de que o Royal Rumble feminino não foi bom, tá? Então eu trouxe comentário para fazer um contraponto. Eu vou me focar mais na parte do Royal Rumble feminino, tá? Essa parte agora do vídeo é toda da parte feminina do show. Quem olha pelos resultados pode até argumentar que foram boas Royal Rumble matches, mas quem vê o todo da luta se pergunta: como é que permitiram a bucagem de eliminações tão ridículas? Se esperava a Kairi se revoltando com a Asuka, e não algo sem querer. Não sei qual é o status da Lola Vice na NXT, mas a eliminação foi digna de uma jobber qualquer. Sem falar do Lesnar eliminado pela LA Knight, mas o Corey durante a entrada do Jey Uso. O básico sempre será o mais charmoso. Parabéns, Sol Ruka. Bom, primeira coisa, elogio a Sol Ruka, realmente, ela foi muito longe na luta, não foi a Iron Woman, foi a Charlotte Flair, que teve 1 hora de luta, mas a Sol Ruka teve 50 minutos de luta, então foi digno de menção. Com relação às eliminações, né, você falou de eliminações ridículas, mas você citou a Kairi Sane e a Asuka, você não citou as outras, né? As outras eliminações são eliminações regulares de um Royal Rumble feminino. O que você quer? Que você pegue a mulher e jogue ela na plateia? Pelo amor de Deus, né?
vamos novamente, a questão da fisiologia, tá? Com relação à eliminação da Kairi Sane contra a Asuka, ainda se espera que a Kairi Sane se revolte contra a Asuka, mas para esse Royal Rumble, o que todo mundo esperava era que a Kairi eliminasse a Asuka sem querer. E isso fizesse com que a Asuka aumentasse o abuso sobre a Kairi Sane. E foi exatamente o que aconteceu. Tá? Se você for ver aí os vídeos de previews, a galera falando do Royal Rumble feminino, praticamente todo mundo apostava que a Kairi iria eliminar a Asuka sem querer, tá? Porque a Kairi falou que ia fazer de tudo pra Asuka vencer e ela foi lá e eliminou sem querer, tá? A revolta vai vir e essas duas vão lutar. E eu não duvido que seja na WrestleMania, tá? É só esperar. Calma. Vai acontecer até a WrestleMania. Essas duas vão se enfrentar no ringue. E não duvide da Io Sky se meter nesse meio aí, se não tiver Rhea Ripley e Io Sky. Agora, o Gabriel Brito, ele vai. Ah, com relação a Soruka, com relação a Lola Vice, eu vou falar nesse comentário aqui, tá? Gabriel Brito, ele vai falar exatamente sobre as meninas. Ele vai te dizer o seguinte: Soruka, Jacy Jane e Lola Vice são ótimas lutadoras, porém acho que vale muito a pena falar de como a Kelani Jordan é fora da curva. Na minha opinião, ela é incrível. É boa nas promos e é uma ótima heel. Ela tem que ir pro SmackDown pra ontem. Bom, vamos lá. Minha opinião sobre as 4 lutadoras da NXT que apareceram no Royal Rumble feminino. Eu acho que foram boas escolhas, tá? Eu teria levado a Blake Monroe, mas a WWE não levou. Então, ano que vem ela certamente vai aparecer. Ela deve passar um tempinho aí na NXT e se tornar face da companhia, face da NXT ali, tá? Talvez não suba esse ano. Com relação às 4 lutadoras, Soruka, espetacular, na minha opinião, a melhor lutadora no ringue da NXT hoje. Tem que subir para ontem para o main roster. Jacy Jane deve subir, tá? Excelente lutadora, excelente persona. Quando ela elimina a Kelani Jordan, ela fala na cara da Kelani que ela tem que voltar para a NXT, que é o lugar dela. Então isso me indica que a Jacy Jane vai subir para o main roster. Lola Vice é uma boa lutadora, tem uma boa persona, mas eu acho que falta alguma coisa para ela. O outro rapaz perguntou qual é o status dela na NXT. Cara, ela é uma lutadora que eu diria que é uma jobber das estrelas. Ela bate acima do midcard, ela tá sempre ciscando ali no main event da NXT, mas ela sempre perde. Então, eu acho que ela volta pra NXT. A eliminação dela como jobber, eu acho que faz sentido, porque na NXT ela não está no topo da cadeia alimentar. E com relação a Kelani Jordan, cara, a única coisa que eu vou concordar com você é que ela é boa no ringue. Porque boa na promo ela não é. Tá, eu já vi algumas promos dela, ela tava lendo teleprompter. Eu não sei se você sabe disso, tem teleprompter na NXT. E ela claramente estava lendo a promo dela. E outra coisa, ótima heel, também acho que não, pelo contrário, eu acho que ela é melhor como face, tá? E então eu não concordo que ela tem que ir pra SmackDown, não. Eu acho que ela precisa de pelo menos mais um ano para poder amadurecer, tá? Agora, Soruka e Jacy Jane eu acho que poderiam subir. E eu subiria com a própria Blake Monroe. Acho que a Blake Monroe tá fazendo hora lá na NXT, sinceramente, tá? Agora, o normal, ele chega e fala sobre as bribelas. Agora, preste atenção. Bela Army, se preparem. O tiozão vai elogiar as belas. Eu não pedi pra Bribela voltar, tampouco a irmã dela, Nick. Mas isso abre portas para algumas duplas quebrarem e subirem para o main event. E principalmente tirar a Nick Bella da rota de um título mundial. Uma coisa para ficar feliz sobre esse Royal Rumble, que foi definitivamente um Royal Rumble que já aconteceu. Bom, acho que isso aí foi aquela crítica de mão trocada, assim, do normal, né? Falando que, o bom desse Royal Rumble é que ele já passou e foi um lixo e tudo mais. Eu entendi o comentário dele. Bom, gente, olha só. Eu acho que a volta da Bribella foi perfeita pra WWE. Exatamente pelo motivo que ele falou. Eu acho que a Nick Bella hoje, ela tem um espaço na WWE. O Star Power dela ajuda. Tá? Ela ajuda a trazer gente, ajuda a trazer pop da plateia e tudo mais. Só que, cara, no main event ela não dá. Hoje não dá. Então, a volta da Brie Bella foi muito boa. O público reagiu muito bem. E a Brie tem essa coisa de ser esposa do Daniel Bryan e de a gente voltar a ter o Yes Movement na WWE, que é muito legal. Então, eu acho que a Nick com a Brie, vindo para a divisão de duplas, eu não me importo nem que elas ganhem o título. É um título que elas nunca tiveram. Eu não me importo mesmo, porque elas vão estar no ambiente delas. Tá? E eu acho que elas querem isso, inclusive. Eu acho que elas querem ganhar o título de duplas. Isso vai permitir que a gente, justamente o que ele falou, libere algumas das main eventers que carregaram essa divisão de duplas e fizeram essa divisão de duplas ressuscitar para que elas voltem para o lugar que elas merecem, que é o main event. A gente tirou Charlotte Flair, Alexa Bliss, a gente tirou
a Liv Morgan, a gente tirou a Rhea Ripley e o Sky do cenário dos main events dos shows pra botar na divisão de duplas. Então, cara, e aí, assim, o meu problema com a Stephanie Vaquer no Raw não tem problema nenhum. Agora, fazer isso pra botar Jade Cargill como campeã do SmackDown, desculpa, não dá. Então, eu acho que a volta das Belas vai permitir, de repente, liberar um pouco de duplas. Não me importaria de ver a Fatal Influence subindo e entrando nessa divisão de duplas também. E isso permitindo a gente ter as nossas main eventers lutando pelos campeonatos mundiais como deve ser. Agora, o Faris Kadar vai fazer um comentário sobre a storyline da Judgment Day, só pra gente arrematar a parte feminina do show. Ele vai dizer o seguinte: acho que a Liv vai dar uma volta na Raquel, talvez a ajudando a conquistar o título do Raw, como se o Judgment Day estivesse se encaminhando para conquistar todos os títulos. Mas vai ficar o suspense em que ela vai escolher, mas no final vai escolher a Raquel, implodindo o Judgment Day de vez. Pelo menos é a história que eu gostaria. Não sei se a WWE está afim de chegar com a Vaquer sem título na WrestleMania. Cara, você fala uma coisa importante. A gente não sabe o status da WWE com a Stephanie Vaquer. Ela não estava no comercial da WrestleMania. Até agora ela não entrou no marketing da WrestleMania. Isso me incomoda, porque dá a impressão que a WWE não tem a Stephanie Vaquer como campeã a longo prazo. E sim como uma campeã que vai estar ali e agora vai perder o título para a história que importa, que é a história do Judgment Day. Eu fico me perguntando se realmente a gente vai ter uma luta uma contra uma, tá? Pelo título do Raw. Por quê? Porque tá me passando a impressão é que hoje, eu tô gravando esse vídeo, obviamente, na segunda-feira, tá? De manhã. Eu acho que hoje a Liv vai interferir na luta e vai impedir que a Raquel Rodrigues ganhe. Tá? Ela eliminou a Raquel Rodrigues no Royal Rumble, até aí tudo bem, mas eu acho que a Liv Morgan vai causar uma desclassificação nessa luta. Essa luta não vai terminar. Eu acho que a Raquel não ganha o título hoje. Por quê? Exatamente para ter uma triple threat. Liv Morgan, Raquel Rodrigues e Stephanie Vaquer na WrestleMania. Com a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues batendo de frente e a Roxane Perez se perguntando quem que ela deve ajudar. Sacaram? Por quê? Porque numa Triple Threat não tem desclassificação. Então a Roxane Perez interferindo na luta traria um resultado. Isso poderia gerar a Roxane Perez se aliando eventualmente a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues se tornando uma mega babyface do estilo Diesel, né? Que ela tá tentando se associar a persona do Diesel para ela. Então, eu não me surpreenderia se esse fosse o caminho da WWE, não, tá? Vamos aguardar. Manda Natural hoje, 9h30 da noite, né? O show começa às 10 horas da noite, vai ser quente, tá? Porque essa vai ser uma das histórias que vai nortear o show inteiro, vai ser a implosão da Judgment Day. Agora, vamos para os homens. O Lord AZ vai dizer o seguinte: para mim, esse Rumble era do Breaker, mas como o Triple H fez questão de avacalhar, que ao menos seja o Roman. Afinal, a rivalidade entre ele e o Punk já está sendo construída desde 2025. Já se enfrentaram, se bateram e trocaram insultos. Faltava somente essa luta mesmo. Fora que o Roman já tinha avisado que iria atrás do Punk. Não foi o resultado ideal, mas também gostei, até porque o Roman é o meu favorito. Tá vendo o que eu falei sobre o fandom? O Roman é o favorito de muita gente, por isso que a galera não reclamou tanto da vitória dele. Tá? O Roman não é o meu favorito, mas é um cara que eu respeito. Então por isso que eu não reclamo da vitória dele. É mais ou menos por aí. Sobre a questão do Bron Breakker, tá? E eu acho que a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Aliás, o Mazuzinho ele também vai falar sobre isso. Nós vamos comentar agora. Ele vai dizer o seguinte: dá pra falar finalmente que enterraram o Bron Breakker? Porque, sério, se entrar pra história como um dos que foi eliminado mais rápido não é puxar-se para si a função de um personagem cômico, eu não sei o que é. Então, eu não vejo problema com a eliminação do Bron Breakker da forma como aconteceu, não. Porque uma coisa é o lutador entrar no ringue e ser eliminado em um segundo, como foi o caso do Santino Marella. Tá? O Santino Marella era um personagem cômico, ele entra no ringue, toma uma eliminação de um segundo e depois fica falando: peraí, eu não fiz nada, o que aconteceu? Isso é uma coisa. Outra coisa é o lutador ser atacado do lado de fora por um elemento estranho, tomar um stomp, que hoje é um dos finalizadores mais protegidos da WWE, como um dos mais devastadores, ele ser jogado dentro do ringue para ser eliminado por um cara que a WWE tá hypando muito, que é o Oba Femi, tá? Então, na minha opinião, o Bron Breakker não foi enterrado e se iniciou uma outra história com ele. Muita gente vai chegar e vai reclamar que, meu Deus, mascarado de novo, não é possível e tudo mais. Mas eu particularmente, eu gosto, por quê? Porque a gente não sabe quem é o cara. A gente ficou se perguntando, quem é? É o Seth Rollins? Pode ser. É o Austin Theory se voltando contra a Division e atuando como preposto? Pode ser.
Pode ser o Adam Pearce? Pode ser, tá? Pode ser o Adam Pearce voltando pra lutar nos rings. Teve gente até que falou do Nick Aldis. O Nick Aldis não faria muito sentido, o Adam Pearce faria. Então isso fez a gente ficar encucado e vai fazer com que a gente ligue a televisão hoje no Monday Night Raw pra saber se a gente tem uma evolução dessa história desse raio, desse mascarado. E agora está partindo pra cima da Division. Então, eu particularmente não acho que o Bron Breakker ser eliminado em 10 segundos faz dele um personagem cômico. E eu vou trazer um exemplo pra vocês disso. Tá? O maior exemplo de um lutador que foi eliminado rápido de um Royal Rumble e que não se tornou um lutador cômico foi o Undertaker. O Undertaker, em 2002, que eliminou uma galera do Royal Rumble, e aí, logo depois, ele estava apontando para fora, o Maven veio pelas costas dele, deu uma voadora nas costas dele e jogou o Undertaker por cima da corda e o Undertaker foi eliminado. Tá? Aquela eliminação foi uma eliminação que foi muito rápida, muita gente não gostou, mas ela não enterrou a carreira do Undertaker. Tanto é que ele teve uma carreira longeva depois disso. O cara foi se aposentar só em 2020. Tá? Depois disso, ele ganhou vários campeonatos mundiais. Ele ganhou o Royal Rumble. Ele foi main eventer na WrestleMania. Então, não estragou a carreira dele. Só que, cara, isso aconteceu com o tempo. Entendeu? Aconteceu com o tempo. A persona dele mudou em 2004. Foram 2 anos para mudar a persona dele. Depois, para ele chegar a ganhar o campeonato mundial no main event da WrestleMania, levaram mais 3 anos. Foi em 2007. Ele ganhou o Royal Rumble, ganhou o main event da WrestleMania. Depois ele fez aquelas lutas maravilhosas com o Shawn Michaels. Depois, cara, ele ainda teve lá um período que ele ficou esticando a streak dele. Então, cara, pra mim, eu não concordo de um cara ser eliminado rápido ser um personagem de comédia. A gente tem histórico, a gente tem história, então eu consigo fazer essa diferença. Então, não, eu não concordo com essa ideia. Agora, a Blackthorn, ela traz um comentário muito legal, né? Porque teve gente que, assim, dormiu durante a luta, né? E eu acho até engraçado, porque foi de tarde, né? Ela diz o seguinte: André, imagina isso. Eu passei mal e deitei antes do show e dormi. Cara, acontece. Tá? Acontece. Acordei, estava no começo do Royal Rumble masculino e fui acompanhando e já estava amando. Eu ri, eu surtei, eu me diverti muito. Mas aí veio Brock Lesnar. A luta vai passando, e aí o Oba Femi faz a burrice e vem o fatídico momento em que o Brock elimina ele. O Oba cai no chão, eu solto o celular, fecho os olhos para respirar fundo, sabe? Aplicar a raiva, aplacar a raiva. E em seguida toca a música do Jey Uso. Eu juro, eu quase joguei o celular longe de tanta raiva. Aí quando toca a música do Gunther, eu ainda me iludi. Me permiti ter uma assim, telha de esperança, mas não deu. O Roman ganhou. Claramente a Blackthorn gostaria que o Gunther tivesse ganho o Royal Rumble. Cara, assim, eu particularmente, né, e aí a gente vai comentar um pouquinho sobre a eliminação do Oba Femi agora, tá? A eliminação do Bron Breakker acho que ainda tem uma mensagem mais pra frente. Cara, a eliminação do Oba e assim, a construção do Oba eu acho que ficou faltando. Tá? O Oba Femi, ele no começo ele foi um monstro. Foi lá e eliminou 5 lutadores. Acho que ele eliminou o Solo Sikoa de uma forma muito fácil. Acho que poderiam ter dado uma esticada no Solo. Protegeram o Damian, cara. O Oba Femi não conseguiu eliminar o Damian Priest. Eu acho que deveria ter sido o contrário. Ele ter eliminado o Damian Priest primeiro, facilmente, e o Solo ter aguentado um pouco mais. Tá? Mas aí é birra comigo com o Padre Damião, tá? Eu acho que dali pra frente preservaram o Oba. Quando o Brock entrou e ele começou a bater de frente com o Oba, cara, o Oba tava exausto. Tava exausto. Eu me lembro que durante a live o pessoal falou: ih, o Oba Femi tá cansado. Cara, o cara tava ali há 40 minutos mesmo. 40 minutos, o cara tava exausto. Ele é pesadão, ele é parrudão. 40 minutos é osso. Acho que o Brock Lesnar nunca durou 40 minutos no Brock Lesnar. Se durou foi lá atrás, quando ele tava novinho. Tá? Porque ele ganhou em 2003, eu não lembro em que posição que ele entrou, não. Mas assim, o fato é que quando você tem um lutador assim, o cara cansa. Mas a eliminação do Oba eu também achei meio fraca. Por exemplo, ele não tomou o F5 do Brock Lesnar. Eu acho que se ele tivesse tomado o F5 antes de ser eliminado, acho que teria sido irado, sabe? A eliminação do Oba Femi foi meio besta porque ele tava tentando eliminar o Logan Paul, né? Ele jogou o Logan Paul tava se segurando, ele tava tentando arrancar as mãos do Logan Paul por cima da corda, e aí veio o cara por trás, né? Veio o Brock Lesnar por trás e jogou ele pra fora do ringue. Então eu achei meio besta realmente a eliminação do Oba. Poderia ter sido melhor construída. Mas eu acho que o Oba ele sai desse Royal Rumble como uma boa apresentação. Ele fez 5 eliminações, foi o lutador que mais eliminou juntamente com o Roman Reigns, tá? Eu acho que ele poderia ter tido mais eliminações, mas cara, no primeiro show, eu acho que tá bom. A gente ficou meio que na expectativa de que ele fosse o novo Brock Lesnar. Dá um tempo ao tempo, calma. Pode ser que a gente ainda se surpreenda muito com o Brock, com o Oba esse ano, tá? Agora, vamos falar sobre ausências do Royal Rumble, né? O Mad Max falou: achei estranha a ausência de lutadores da NXT no Royal Rumble masculino. O roster tá meio fraquinho, mas tinha espaço para um ou outro lutador participar. Pois é, tinha.
Mas eu acho que a WWE ficou com medo do trâmite dos lutadores. Por quê? Porque na terça-feira eles vão fazer no NXT uma luta pelo campeonato da NXT que tá vago. Vai ser uma luta de 7 lutadores numa luta de escadas. E eu acho que eles ficaram meio receosos de levar as pessoas, os homens da NXT. Como tinha muita gente do main roster, eu não me incomodei, né? Assim, eu não achei que ficou faltando. Ah, sim, poxa, eu acho que todo mundo que tava lá merecia, até os caras da AAA, tá? Então eu acho que, assim, teve. Poderia ter alguém lá? Poderia, o Joe Hendry, o Rick Saints, eu acho que poderia. Teve gente que citou o Rick Saints e tal. Mas eu não me incomodei muito com a escalação do Royal Rumble masculino, não, tá? Eu, particularmente, eu achei que tava de boa. Agora, o Oliver, ele vai falar sobre o Finn Balor, né? Ele vai dizer o seguinte: fiquei esperando o Finn Balor aparecer, impedir a entrada de alguém para pegar a vaga, e acabou não tendo. Espero que não fique por isso mesmo e que ele se estresse tanto com tudo que traga o Demon de volta. Bom, o Finn Balor já falou que ele não vai trazer o Demon de volta, tá? Ele deu uma entrevista recente que ele disse que o Demon, na verdade, era só uma pintura que ele usava lá na NJPW, que a WWE transformou num personagem místico que ele nunca queria, porque ele não queria que as pessoas tivessem a percepção de que o Demon é melhor do que o Finn Balor. Tá? Então, esqueçam o Demon. Acho que se ele aparecer vai ser numa situação muito específica tal, mas eu acho que ele não volta assim com facilidade, não. Já com relação à aparição dele, tem gente que fala que foi ele que deu o stomp no Bron Breakker, tá? Tem gente que fala que foi ele que se vingou dando stomp no Bron Breakker. Então, assim, vamos aguardar para ver essa história, mas eu acho que não vai ficar por isso mesmo, não. Tá? Pode ser que essa coisa continue desenrolando, até porque ele atacou o CM Punk. Então eu acho até que a gente deve ter uma nova luta entre esses dois, talvez até mesmo na Elimination Chamber, tá? Agora, o Felipe Manarte vai trazer um comentário sobre o Jacob, o Drew e o Corey, tá? Que é essa feud que tá rolando. Reclamei disso quando o Jacob atacou o Drew e o Corey, mas não aguento mais. Em menos de um ano na WWE, eles colocaram um homem encapuzado nas histórias pelo menos 5 vezes. Tá chato, repetitivo, sem graça. E falta de criatividade horrorosa. Bom, cara, a gente tá falando de interferências, né? E nessas interferências, a gente. Das duas, uma. Ou a gente gera interferência e fica sabendo da história na hora, ou a gente usa o mascarado para esticar um pouquinho a história. Eu não me importo com o uso de lutadores mascarados, desde que você não estique esse troço por meses. Foi o caso do Austin Theory, que eles deram uma esticada por algumas semanas, mas depois eles eventualmente revelaram. Tá? Eu particularmente não me incomodo, mas se essa história do mascarado atacando a Division se esticar por mais 1 ou 2 meses, aí vai passar a impressão de que é o Seth Rollins, mas eles estão usando atores no lugar. Se for isso, também não vou me importar não, tá? Eu vou aceitar que foi o Seth, tá? Mas se for qualquer outra pessoa, eu quero mais é que se resolva agora na segunda-feira. Tá? Que na segunda-feira o mascarado tire a máscara, revele quem seja. De repente ele vai revelar que é o Chris Jericho e a gente vai ver que não tem nada a ver com o físico do Royal Rumble. Mas eu gostaria que pelo menos essa coisa fosse rápido. Tá? Pelo menos assim, o suspense não me incomoda. O que me incomoda é a repetição. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Obafemi, né, e a eliminação dele. Né? Vamos trazer só rapidamente alguns comentários. Felipe Vidal e Gondim. Felipe, fiquei meio decepcionado com o Bafemi. Eu crente que ele ia dar um trabalhão, que ele ia varrer o ringue fazendo 10 eliminações e tal. Não, o cara entrou, dominou, mas quando chegou a turma mais acostumada ao Royal Rumble, ele não fez muita coisa e até apanhou mais do que se impôs. Mas no fim eu acertei quando falei que ia ser eliminado pelo Brock Lesnar. Todo mundo falou isso, né? Pintando uma rivalidade show pro futuro. Acabou que a Lash Legend fez mais eliminações que ele? Não, foram 5 para cada um. O Brock também não fez muito a ponto das minhas expectativas. Não sei a sua opinião sobre isso, pois estou comentando em esse vídeo. Cara, Brock pra mim hoje em dia é um ex-jogador em atividade, sinceramente, não me incomoda não. Já o Gondim diz o seguinte: achei muito forçado o Obafemi nem ter chegado no roster principal e já fazer essa limpa. O problema não é nem eliminar os outros lutadores, achei convincente a forma que ele eliminou o Bron, pois ele foi atacar e tudo. Se ele tivesse eliminado os outros com mais facilidade, seria menos forçado. Porém, ele tirou o Solo Sikoa, o Rey Mysterio e outros pra nada. Vocês verem como é que a gente tem opiniões divergentes, né? Eu, particularmente, eu acho que o Obafemi tinha que ser empurrado mesmo. Eu acho que ele tem que ser empurrado, eu acho que ele tem mesmo que tirar essa galera pra nada, tá? Eu não me. Assim, o Solo Sikoa pra mim é nada hoje nos MFTs. O Rey Mysterio é um cara leve, que é a metade do peso do Obafemi, tá? É rápido? É rápido, mas é pro Obafemi dominar mesmo, tá? E eu acho que, pra mim, até ficou faltando. Eu tô mais pro lado do Felipe Vidal do que do Gondim. Eu acho que o Obafemi tinha que ter recebido pelo menos umas 10 eliminações pra ele realmente ficar com essa aura de um lutador imponente. No meio da luta, teve uma renca de gente no ringue e o Obafemi poderia ter eliminado uns 3 ou 4 ali a mais.
tá? Eu acho que dava pra ele ter dado uma outra limpa no ringue, tá? Mas a WWE não fez isso, passou, agora a gente vai ter que aguardar a construção do Oba. Não se surpreendam se o Oba Femi for parar nessa Elimination Chamber, tá? Como o Roman Reigns venceu e ele é do SmackDown, ele tudo bem, ele deve desafiar o CM Punk. E aí ele deve vir pro Raw. Não se surpreendam do Oba Femi ganhar essa jossa, ou pelo menos participar desse negócio, para poder ganhar um cartaz na Elimination Chamber. Ganhar, ele não deve ganhar, mas não se surpreendam dele aparecer não, tá? Agora, o Sala Personalizada traz um comentário, né, que eu acho interessante e eu queria debater um pouquinho sobre ele. Triple H não tem coragem para dar oportunidade para os novos talentos. É sempre os mesmos caras. Money in the Bank, podendo encurtar o caminho de alguém. Seth Rollins, Royal Rumble, Roman Reigns. Poxa, assim, ele dá a entender que a WWE não trouxe surpresas no Royal Rumble. E aí, cara, o que eu posso te dizer é o seguinte: o Triple H ele tem essa coragem. Só que às vezes a gente se revolta com isso, tá? E às vezes a gente não curte. Vou dar um exemplo. Quem foi que venceu o Royal Rumble de 2025 entre os homens? Jey Uso. O pessoal gostou? Não. Tá? Então, assim, ele dá chance. Quem venceu o Money in the Bank feminino em 2024? Tiffany Stratton. O pessoal gostou? Gostou. Então, assim, eu acho que oportunidades ele dá. Em algumas situações, ele precisa dar oportunidades para novos talentos. Mas em outros casos, se ele der oportunidade para novos talentos, sabe o que vai acontecer? A galera vai reclamar que a pessoa é forçada. É por causa daquela definição de forçado, entendeu? Se o cara, ele chega, acabou de chegar e já ganha alguma coisa em cima dos talentos antigos, o pessoal fala que é forçado. Se o camarada chega e sai ganhando tudo, como novo talento, surpreendendo e tudo mais, é forçado. Então, a verdade é que em algumas situações não tem como agradar, porque parte do fandom pensa de uma forma e parte pensa de outra. Então, quando uma parte desse fandom que tem uma opinião é contrariada, o pessoal reclama. Então, se por exemplo ele tivesse utilizado o Royal Rumble para botar o Oba Femi como vencedor, teria gente reclamando. Nossa, como ia ter gente falando que o Oba Femi é forçado. Mas não tenha dúvida disso, entendeu? Então, não dá para agradar. Não dá pra agradar. Se a Soruka tivesse ganho o Royal Rumble feminino, teria um monte de gente reclamando que a Soruka é forçada. Mas não tenha dúvida, entendeu? Então, eu acho que, assim, é aquele negócio. Cada um tem a sua opinião e, cara, quando ela não é atendida, vai dar problema. Mas, cara, são 4 oportunidades que a WWE dá pra galera furar a bolha, furar a fila pra chegar a um campeonato mundial. Royal Rumble, Elimination Chamber, Money in the Bank e King and Queen of the Ring. E novos talentos surgiram. Ah, quer ver? Queen of the Ring no ano passado. Quem foi que venceu mesmo? Jade Cargill. Galera, gostou? Não. Não gostou. Tivemos até uma Battle Royal no Evolution para um novo talento para ter uma chance pelo título. Quem ganhou? Stephanie Vaquer. O pessoal reclamou? Não. Tá vendo? Às vezes é apenas uma questão de opinião. Opinião do lutador que venceu, favoritismo e tudo mais. Agora nós vamos trazer os nossos comentáriozinhos, né? Tem antes um comentário, tem uns comentários engraçados, mas tem antes um comentário sobre o Sami Zayn, que ele vai trazer o seguinte: já comentei e volto a comentar. Tem uma ideia muito clara sobre o Sami. Ele esse ano vence o King of the Ring e aí ou perde no SummerSlam ou ganha e leva cashin. Depois ou ele ganha o Royal Rumble ou a Elimination Chamber 2027 e ganha o título na Arábia na WrestleMania 43. Eu acho que a história do Sami Zayn para WrestleMania 43 está montadinha. Eu acho que é isso. Agora, esse ano eu acho que o King of the Ring tá pro Bafemi, tá? Aí eu não vou nem elaborar muito, tá bom? Bom, agora vamos lá citar alguns comentários engraçadinhos que nós tivemos no nosso vídeo. Primeiro, Lucas Pina. Bianca tá virando lenda urbana, coitada. Pois é, né? Não apareceu, teve gente até que sugeriu lá nos comentários que ela tá grávida. A gente não sabe, mas é suspeito o Montesforte também não tá aparecendo junto com ele, né? Agora vamos ao próximo. Começa a desconfiar, o Elton, começa a desconfiar que o Rey Fênix tem alguma ordem de restrição contra o irmão. Juntaram as Bella Twins, mas não deram um segundo de Lucha Bros, nem no Royal Rumble. Cara, isso aí foi um pecado. Isso aí foi um pecado e olha, eu vou te falar, é um absurdo realmente o que aconteceu nessa situação. Realmente não dá pra entender a WWE não colocar os Lucha Bros juntos, nem no Royal Rumble, cara, não dá um segundinho pra gente ver os dois se juntando e atacando um pouco os adversários. Por que não dá esse momento pra gente? E olha que os dois entraram tarde na luta, hein? Um entrou na posição 25 e o outro na posição 29, se não me engano. Então não foi tipo assim, um entrou no começo e o outro entrou no final do Royal Rumble. Eles entraram próximos, só que o Rey Fênix ele foi rapidamente eliminado pelo Brock Lesnar, tá? Então assim,
Ai, meu Deus, ô WWE, vocês às vezes são uma decepção. E agora, para terminar, a gente vai trazer este comentário aqui que, olha, foi a pauta do Royal Rumble. A gente, olha o que eu respondi sobre isso na live do Royal Rumble, não tem assim, não tem paralelo, tá? O Akainu vai dizer o seguinte: o dinheiro fala mais alto pra ti que eu mesmo, porque se fosse depender do público pra renda, kkkkkk, não tinha nem 4.000 pessoas. Pois é, se vocês quiserem ver a minha análise definitiva, com provas de que tinha muito mais do que 4.000 pessoas nessa arena do Royal Rumble, assista esse vídeo que eu vou colocar aqui do lado, porque olha, eu tenho certeza que vocês finalmente vão saber definitivamente quantas pessoas tinham nesse Royal Rumble. Clica lá ou aqui e não deixem de acompanhar. E não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, beleza? A gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.